Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara. São 3 horas e 8 minutos e começa agora um debate público sobre o projeto de lei número 233/2017. Esse projeto altera uma lei do município de Campinas que fala sobre o pagamento de prêmios para corredores de rua. Quem preside o encontro é o autor do projeto, o vereador Jorge da Farmácia. Boa tarde a todos. Declaro aberto o debate público referente ao projeto de lei número 233/2017, que acrescenta o dispositivo à lei municipal número 14952, de 18 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade do pagamento de premiação em pecúnia aos atletas vencedores de corridas de rua, maratonas, meia-maratonas e congêneres no município de Campinas, quando a inscrição para o evento estiver condicionada ao pagamento de valores. Informo aqui ao público presente que essa transmissão é ao vivo pela TV Câmara. Já agradeço aqui a presença do secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Dr. Silvio Roberto Bernardim, pela presença. Obrigado pela presença, por participar conosco aqui desse debate. Agradeço também a presença do secretário municipal de Esporte e Lazer, Dário Saad, também. Obrigado, Dário, mais uma vez por estar junto conosco aqui. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também ao Oswaldo Vancini, que é o gerente do Banco de Alimentos de Campinas, representando nesse ato o senhor Vander Vilauba. Agradeço ao Fernando Vanin, que é coordenador de eventos esportivos da Secretaria de Esporte. Agradeço ao João Marcelo, que é coordenador da ONG Pernas de Aluguel. Obrigado, Marcelo, pela presença, sempre junto conosco também. Agradeço ao senhor Isaac Rosa, que é conselheiro da Associação dos Corredores Voluntários. Obrigado, senhor Isaac, pela presença. Agradeço também ao Ícaro Turci, que é o assessor parlamentar da vereadora Mariana Conte. Obrigado pela presença. Dizer a vocês que esse projeto que eu protocolei no ano passado, e como houve algumas divergências, algumas polêmicas, aí eu segurei um pouquinho mais esse projeto para melhor discutir. E nesse intervalo de tempo, o Dr. Silvio, assim como o Dário, eles foram convocados ao Ministério Público sobre esse projeto. Então, nós não estamos discutindo aqui nem a legalidade, nem o mérito desse projeto, e sim juridicamente. Então, nada mais justo do que o secretário jurídico, que vai nos explanar, que participou dessa reunião junto com o Dário, para que ele possa falar e explicar o teor do conteúdo dessa reunião com o doutor Carvalhaes. Isso. Doutor Ângelo Santos Carvalhaes, e que é o promotor de justiça, junto com a Andréia Helena Sakamoto Mendes, que é oficial também da promotoria. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Silvio, que ele possa explicar, falar, e logo em seguida eu passo para o Dário. Depois eu vou abrir ali o microfone de à parte, para que cada um possa fazer as suas considerações, para que nós possamos caminhar aqui num debate democraticamente justo e correto. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Dário. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no plenário desta Câmara, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. É um prazer estar aqui, né, dizendo que
a minha fala, Jorge, eu vou me restringir estritamente aos aspectos formais, em que pese, né, no aspecto meritório do seu projeto de lei. É um projeto que me agrada, porque quis a vida que eu tivesse uma convivência, né, com pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, do ponto de vista pessoal e meritório, eu vou já fazer essa ressalva que não opinarei, mas tão somente sobre os aspectos formais da proposição, especificamente por conta da Lei Municipal 14.952, está sendo questionada juridicamente sobre os seus aspectos legais, né? Nós temos o Ministério Público do Estado de São Paulo, por provocação do juiz de direito de uma das varas do Juizado Especial Cível de Campinas, iniciou um procedimento preparatório de inquérito civil para apurar eventual descumprimento desta legislação no âmbito do município de Campinas, né? Apenas para contextualizar, a Lei 14.952 de 2014, ela estabelece o pagamento em pecúnia, né, a premiação em dinheiro aos atletas pelos organizadores. Eventualmente, em alguns casos, isso não foi feito, e aí houve discussão judicial, e essa ausência de fiscalização por parte do poder público foi provocada ao Ministério Público do Estado de São Paulo, e no decorrer do procedimento nós temos, né, a opinião pessoal do promotor oficiante na comarca e uma decisão judicial de segunda instância já declarando inconstitucional a Lei Municipal 14.952. É verdade que é uma declaração incidental de inconstitucionalidade. O que significa isso, né? No momento em que eu vou a juízo pleitear algo, o juiz pode me conceder ou não conceder. Neste caso, ele não atendeu ao pleito porque ele considerou que a base do pleito, que é a Lei 14.952, ela é formalmente inconstitucional, então deixou de dar cumprimento. Aí o município, fomos convocados para que o município ou tome alguma providência em relação à revogação da Lei 14.952, ou o próprio Ministério Público oficiaria ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que é quem tem prerrogativa para ingressar judicialmente com uma ADIM, uma ação declaratória de inconstitucionalidade desta lei. No decorrer do procedimento administrativo do inquérito civil 9.530 de 2017, surgiu-se a notícia do projeto de lei ordinária 233 de 17, que é exatamente esse projeto de lei que nós estamos tratando. Na opinião, né, do promotor de justiça oficiante na comarca, se aprovado o referido projeto de lei, e ele sugere isso no termo de reunião que nós realizamos em março, no dia 7 de março de 2018, que ele deixaria de representar pela inconstitucionalidade da Lei 14.952, que, na minha visão, é uma grande vantagem para o município, porque nós estamos diante, né, da possibilidade de manutenção da premiação em dinheiro, conforme estabelecido pela 14.952, ou da possibilidade, né, com o projeto de lei de autoria do vereador Jorge, aqui ao meu lado, se a gente criar
é a faculdade, né, de isentar da premiação, em alguns casos específicos, nós manteríamos vigente a Lei 14.952, que quero crer que é um avanço, né, na disciplina das corridas de rua, enfim, você tem alguma... mantendo a possibilidade, é verdade, de quando o organizador não realizar nenhum desses atos, ele terá ainda a obrigação da premiação em dinheiro. Mas, se ele atender aos requisitos do projeto que o Jorge propõe, estaria dispensada a premiação em dinheiro. A meu sentir, né, com a disposição do Ministério Público em deixar de representar pela inconstitucionalidade da lei, a gente tem o avanço de manter vigente no ordenamento uma lei que trata da possibilidade da premiação em dinheiro. A não votação deste projeto de lei, ela representa imediatamente a representação ao Procurador de Justiça para que a lei seja declarada, para que ele ingresse com uma ação declaratória de inconstitucionalidade e que, pelos estudos jurídicos, né, que eu determinei, a consultoria jurídica do município de Campinas, existe a possibilidade real desta lei ser declarada inconstitucional. Então, eu entendo, né, pelo que eu estudei e pela predisposição do Ministério Público, a alteração proposta pelo vereador Jorge, ela auxilia na manutenção da vigência da Lei 14.952. Eu acho que eram esses os esclarecimentos que eu tinha a fazer sobre o aspecto formal do projeto de lei ordinária 233 de 17, que, na minha visão, ele regulariza, ele ajuda a manter vigente a Lei 14.952. Ok, muito obrigado, secretário Silvio. Passo a palavra ao secretário de Esporte, Dário Saad. Boa tarde, vereador Jorge da Farmácia, que conduz essa audiência pública, secretário Silvio Bernardim, senhoras e senhores aqui presentes. O secretário Silvio colocou a questão judicial, jurídica, envolvida no projeto 14.952. Na realidade, essa lei tem que se ressaltar a boa intenção e a busca que o vereador Tico Costa teve na época de fazer um pouco de justiça com os corredores, com muita gente que disputava corridas e classificava primeiro, segundo e não recebia prêmios em dinheiro. E, a partir daí, a lei foi aprovada e iniciou em vigor na Secretaria de Esportes. Quando eu assumi, nós fizemos a regulamentação da lei. Até vou falar em um minuto o porquê acabou gerando essas ações judiciais, porque a lei ela foi muito bem elaborada, muito bem feita, só que ela tinha duas características que não previa sanção. Então, por exemplo, quando fui vereador, fiz uma lei que disciplinou o funcionamento de farmácia de manipulação para medicamento endovenoso. Essa lei tinha lá, caso não cumpra, caça o alvará. Caso não cumpra, tem multa. Essa lei ela optou por não ter o caráter punitivo, por não ter características de punição. E isso fazia com que o seguinte, nós regulamentamos a lei e os organizadores, quando agendavam corrida na Secretaria de Esportes, eles eram comunicados da lei e iam correr dentro da tramitação de um evento. O evento, quem dá o parecer, quem dá o alvará final, é a Secretaria de Urbanismo, que observa se tem alvará do Corpo de Bombeiros, se tem alvará disso, daquilo outro, e dá o alvará. E, muitas vezes, os organizadores, alguns, não acabavam premiando. O vereador Tico, na época, me procurou, alguns aqui também sempre me perguntaram dessa questão. Eu fiz, até na época o vereador Tico perguntou, Dário, como é que a gente faz, tal, e ele teve a ideia, deve ter uma emenda tramitando na casa, onde ele vinculava a emissão do alvará, vinculava
a planilha de premiação à emissão do alvará, porque aí, nesse caso, poderia amarrar. E, nesse período, o vereador Jorge apresentou esse projeto de lei, onde dá essa flexibilidade que o secretário Silvio falou, e o secretário comentou que nós fomos convidados, quer dizer, a prefeitura foi chamada ao Ministério Público para discutir a questão da constitucionalidade dessa lei. E, no parecer, claro, do doutor Carvalhais, ele, pelos argumentos que ele colocou, vários argumentos, o secretário Silvio pode colocar, ele tem convicção de que a lei interfere na atividade privada do ramo de atividade privada, que é a organização de corrida. Houve até um comentário, se não me engano, dele, ele falou, então, se um permissionário da CETEC, por exemplo, vai ter uma banca, a CETEC, como permitindo que ele use aquele espaço, não pode exigir que ele dê 20% de desconto no produto dele ou ele faça uma coisa. Foi a visão que o promotor manifestou naquele momento. O secretário Silvio, na ocasião, e o próprio promotor já tinha conhecimento da lei, e disse para o secretário Silvio, para mim, caso essa lei seja aprovada, ele abre mão dessa ação declaratória e, com isso, como o vereador coloca, mantém a lei com essa possibilidade da gratuidade para pessoas com deficiência e também da arrecadação de alimentos para o Banco de Alimentos. Então, na verdade, hoje trata-se mais da questão jurídica, da questão de constitucionalidade ou não da lei. Esse é o histórico e acredito o seguinte, pelo que o secretário colocou, caso a gente não aprove essa lei do Jorge, nós podemos passar por uma situação jurídica onde não teremos condições, nós não teríamos aplicação da lei por conta dos questionamentos de inconstitucionalidade e também não garantiríamos a gratuidade e a arrecadação de alimentos, que é um avanço, como o Silvio colocou, realmente é um avanço. Eu acho que a lei do vereador Tico foi um avanço, o vereador Jorge teve uma visão mais social, mais de inclusão da pessoa com deficiência. Hoje, aqui em Campinas, nós temos entidades como Pernas de Aluguel, que são referências no Brasil inteiro da inclusão da pessoa com deficiência através do esporte, que realmente Campinas tem dado um exemplo para o Brasil e para o mundo de como você usar o esporte para incluir a pessoa com deficiência. Quem vai nas corridas e vê os treinos, como a gente vê, você fica sensibilizado pelo que o esporte, a corrida pode fazer para a pessoa com deficiência. Então, é isso que eu queria fazer a consideração. Acho que a questão hoje é mais constitucional ou não, quer dizer, mais do ponto de vista jurídico, de constitucionalidade ou não da lei. Obrigado, secretário Dário Saad. Eu gostaria também de agradecer a presença do Fernando Ferreira, que é assessor do vereador Marcelo Silva, do Júlio Martelo também, que é assessor do vereador Tenente Santini. Dizer também que o promotor fez uma sugestão também aqui, Dário, que essa corrida, quando fosse feita no inverno, fizesse também uma campanha de arrecadação de agasalho para as pessoas. Houve essa colocação do promotor de que, no período do inverno, pudesse flexibilizar no local de doação de alimento, doação de agasalhos. Nós relatamos para ele que essa é uma questão que vai ser discutida aqui na Câmara e que depende de emenda, caso a lei seja colocada em votação. Ok, muito bem. Eu vou abrir agora a palavra. Alguém queira fazer algum questionamento. Eu peço que se inscreva na minha esquerda aqui, se identifique o nome primeiro, por favor. Obrigado, meu nome é Maurício, represento o Instituto Bionexo, que apoia iniciativas de corridas de rua de Campinas, os amadores, que basicamente colaborou ao pensar esta lei. Dá um pouco de rápido, 2 minutos ou um Twitter de resumo, né? Primeiro, os portadores de deficiente merecem todo tipo de apoio de qualquer iniciativa, inclusive das que está sendo discutida aqui, né? Acho que, se possível, ampliar
o que já se oferece, né, é super bem-vindo essa discussão, no ponto de vista de ampliar os benefícios para quem, de certa maneira, cria a beleza das corridas de rua, que não são os empresários. Logicamente, quem faz a corrida de rua é quem corre, né, é quem ganha as provas, o pessoal lá da perna de aluguel, é bonito de ver. Para vocês resumirem, a história de Campinas, quem ganhava o primeiro lugar, ou terceiro lugar, recebia parabéns, parabéns, parabéns. Quem pegava segundo lugar recebia parabéns, parabéns. Quem recebia primeiro lugar, um parabéns e ia embora. E esse era o resumo dos benefícios que se davam das corridas de rua em Campinas. O que isso, logicamente, usando o solo público, não era suficiente para incentivar atletas amadores. Estou vendo uma aqui, faz corrida de 24 horas. Alguém já viu ela correr 24 horas na Lagoa? Está aqui um excelente exemplo. E a gente, então, ajudando então esses atletas, trouxemos, na época, para o vereador, onde ele ficou sensibilizado e a lei passou na Câmara e todo mundo ficou muito contente. Qual foi a consequência da lei? Que a gente já esperava, que as empresas que promoviam, com algumas poucas exceções, não iam honrar a lei. Logicamente, a gente contratou os advogados que representam, ele vai falar do ponto de vista jurídico, que está aqui, doutor Reginaldo, até para esclarecer também as questões de condicionalidade. E, portanto, todos os empresários que faziam corridas de Campinas, a grande maioria não honrava a lei, e, logicamente, a lei foi feita para ser cumprida. Os atletas amadores entraram na justiça, alguns ganharam, outros recorreram no tribunal e perderam. Portanto, essa discussão jurídica eu vou deixar para o doutor Reginaldo. Mas o meu momento de falar é dar esse contexto e, ao mesmo tempo, lembrar que, mesmo na proposta atual, que eu acho que, na verdade, é complemento, mas não conversa na mesma raia de corrida, é que não cria nenhuma obrigação para que os empresários de corrida venham a pagar. Nós vamos estar no mesmo lugar. Então, se passar essa nova lei, não existe nenhuma sanção. Olha, eu vou dar 10 quilos de alimento. Se o cara não der, beleza, e não vai ter advogado, portanto, não garante a nós que corremos, seja deficientes, seja não deficientes, que os empresários efetivamente reservem uma verba para, seja pagar em pecúlio para quem ganhou, ou para dar benefícios, alimentos ou algum tipo de benefício a esses corredores. Dado isso, o grupo de corridas daqui não está para divergir de forma nenhuma do vereador, ao contrário, nós entendemos, tem duas discussões, uma de mérito, que é a que eu estou fazendo aqui, e propor ao senhor pensar que a lei não dá qualquer garantia, nem aos corredores, nem aos deficientes físicos, que os empresários vão honrar esse compromisso. Então, não tem nenhuma garantia, é preciso que isso tenha claro essa garantia. E a segunda coisa logicamente, deixar o doutor Reginaldo dar um contexto jurídico, que talvez o secretário legal da Prefeitura possa também ter um olhar de como estão essas ações e sendo discutida na Justiça. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço aí, Maurício. O Dário quer fazer uma parte. O doutor Maurício colocou bem, claro que o advogado vai falar, mas um dos argumentos nosso, até na conversa com o promotor, nós alegamos até essa questão do pagamento do solo público. E o doutor Silvio colocou claro, mas os organizadores pagam pelo uso do solo público. Então, as corridas hoje têm uma taxa que Campinas, até uma situação muitas vezes crítica pelo valor, tem uma taxa alta da CETEC pelo uso do solo público, e tem uma taxa que é uma taxa de organização da INDEC, que é o custo do agente de trânsito no final de semana de hora extra. E, muitas vezes, a gente acaba perdendo corridas pelo custo da cidade de Campinas. A gente cansa de ser questionado, olha, mas eu faço corrida em tal cidade e lá nós não pagamos um preço tão alto. A nossa lei, nós temos até uma discussão internamente entre a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esportes e a CETEC para tentar melhorar essa lei, porque é um custo alto. Quando você vai falar do uso do solo público, além do uso do solo público, tem o pagamento das propagandas, das marcas que estão expostas nas corridas também. Então, no preço da CETEC não está só o uso do solo público, está o uso da divulgação das marcas. Então, quem faz a corrida, ele paga pelo uso desse solo público também.
favor, o doutor Reginaldo. Boa tarde a todos. Eu fiquei surpreso com a questão do Ministério Público estar querendo discutir. Quando começou essa questão com o Ministério Público? Em 2017. Houve aqui... Em junho de 2017, há o ofício... em junho de 2017, em novembro, na verdade, de 2017, há a determinação por parte do juiz da primeira vara do juizado da extração de cópias de um procedimento e encaminhamento para o Ministério Público. A partir daí, ele instaura um procedimento preparatório e, logo em seguida, um inquérito civil que recebeu o número de 9.530 de 2017. Hoje tramita pela 15ª Promotoria de Justiça de Campinas um inquérito civil tratando deste tema. É estranho essa questão, porque nós estamos com ações desde 2016, nós estamos questionando a constitucionalidade da lei, e isso tudo parece que foi atropelado. Então, nós já estamos questionando a constitucionalidade. Nós estamos com recurso no STJ, e a minha sugestão é que, se ele entrar agora, ele vai se somar a gente, que ele entende pela inconstitucionalidade. Nós já estamos com decisões de segunda instância aqui em Campinas, já divergente, que nós perdemos as primeiras tudo por 3-0, e hoje já tem juiz julgando pela legalidade. Tá? Então, e nós damos aquela que nós estamos perdendo, todas perdemos, nós estamos com 35 ações, né? Várias delas ainda em primeira instância, várias delas já julgadas em segunda, algumas que não recorreram, as empresas. E eu acho estranho ele estar propondo essa questão, sabedor que existem lá 35 ações, que discute-se, inclusive, a questão da constitucionalidade da lei. De controle concentrado de constitucionalidade, né? Aí nós estamos agora caminhando para uma questão de hoje, todas as decisões são incidentais, né? Valem só para aquelas partes. O que se aventa agora é a representação ao Procurador-Geral de Justiça para que ele ingresse com uma ação declaratória de inconstitucionalidade e que essa ação declaratória poderá obter uma liminar suspendendo a vigência da lei. É neste sentido que, a meu juízo, a aprovação do PL que nós estamos discutindo, e sem prejuízo de continuarem as ações, ter uma posição do STJ, enfim, não vislumbro qualquer prejuízo para as ações em andamento. Sim, quanto a essa questão não existe. Mas é estranho repetir a questão. E agora um pitaco com relação a esse projeto de lei. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. O pagamento de premiação em dinheiro não exclui a doação de alimentos, a doação de agasalho, a isenção da inscrição para quem é deficiente. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que todas se somam nessa questão. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, doutor Reginaldo. Mais alguém, por favor, se identifique. Boa tarde, meu nome é Ícaro. Eu estou representando a vereadora Mariana Conte, que, assim como o vereador Jorge, é membro da comissão da pessoa com deficiência, e hoje não pôde estar presente por estar em uma outra agenda, e saudar a construção do projeto de lei
mas, assim como as falas que me antecederam, colocar essa preocupação mesmo, a preocupação de como que vai ser cumprida essa lei. Porque acho que a inclusão das pessoas com deficiência ela é essencial dentro das corridas, dentro da sociedade como um todo, né? E as corridas não é diferente. Mas essa preocupação que foi colocada nas falas que me antecederam é uma preocupação legítima que tem que ser colocada. Primeiro, fazer com que as empresas cumpram, e eu acho que, como até foi dito pelo secretário, se é possível, na verdade, em algum emenda substitutivo da lei, colocar que o alvará para a execução da corrida ele seja condicionado mesmo à isenção das taxas para as pessoas com deficiência e a distribuição de alimentos, e para manter também, porque o pagamento em dinheiro das premiações é importante até para incentivar a participação da corrida e também para incentivar também a participação das pessoas com deficiência, se possível, um pagamento em dinheiro, porque existem muitos atletas nessas categorias também que estão contemplados, que devem ser contemplados na lei. Então, essa sugestão, assim, porque acho que é importante tanto essa premiação em dinheiro para valorizar as corridas aqui no município e também a preocupação do vereador, a preocupação nossa, que tem que ser a inclusão das pessoas com deficiência nas corridas e também a parte dos alimentos, né, que é essencial, tanto que distribuíram um folheto interessante sobre essa distribuição de alimentos aqui no município, e é uma coisa interessante da lei. Okay, muito obrigado, Ícaro. Mais alguém, por favor? Tem mais alguém? O João dos Pernas. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é João, sou coordenador do projeto Pernas de Aluguel. Eu acho que um detalhe importante que não foi colocado, acho que foi até colocado, mas passou assim desapercebido, que a maioria das instituições em Campinas perderam uma grande ajuda, que era o cupom fiscal. Então, a maioria das instituições estão assim. Esses cupons fiscais, que é aquelas caixinhas que é colocado em supermercado, etc., ajudava 30% na arrecadação das instituições. E esse projeto-lei, colocando à disposição no banco de alimentos essas alimentações para as instituições, vão ajudar muito, muito mesmo. Então, isso eu queria ressaltar também. Em relação às pessoas com deficiências em corrida de rua, para a gente vai ser muito bom mesmo, né? Eu acho que é um avanço, eu acho que a gente tem que avançar mais alguns pontos, mas é um grande avanço, né? Então, o projeto Pernas de Aluguel, como associação Corredores Voluntários, apoia, né, essa lei. Tá? Então, só queria salientar isso, a importância da doação de alimentos àquelas entidades que perderam muita verba com o cupom fiscal. Outro detalhe também, as organizadoras. Tem vários representantes de organizadoras sempre nos ajudaram, né? Embora a lei seja, acho que 50% de gratuidade para as pessoas com deficiência, sempre nos ajudaram, né? Sempre, de alguma forma, ajudaram, não só o projeto Pernas de Aluguel, como qualquer outra pessoa com deficiência. É isso que eu queria falar. Muito obrigado, João. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Boa tarde a todos. Boa Meu nome tarde. é Décio Ribeiro, sou professor de Educação Física e acompanho de perto todo o processo da constituição dessa lei. Eu queria complementar que a ideia do Jorge da farmácia é interessante, porém, a gente teria que complementar com a palavra inclusão e não a exclusão. Então, a inclusão da lei dele acaba excluindo a lei formatada
de uma forma coerente e legal, né? Então, não estamos discutindo a ilegalidade de uma lei, e sim a inclusão, ou seja, um ajuste na lei que já está em vigor e não está sendo cumprido. Retratando um fato que o Dário comentou, eu já participo de uma forma amadora, como corredor amador, na cidade de Campinas, na qual adotei como minha cidade, e acompanho as corridas aqui em Campinas há mais de 20 anos, participando das principais provas, principalmente as mais antigas. E posso destacar alguns valores com relação às principais corridas de Campinas, que são as mais antigas, onde as empresas organizadoras cumprem os alvarás que são determinados, ok? Porém, se elas existem há muito tempo, é porque tem o seu sucesso, né? Então, nós todos aqui trabalhamos, cada um tem o seu emprego aqui, cada um luta pelo seu dia a dia, e se você está lutando, batalhando por isso, é porque você também tem o seu valor e você tem o seu lucro. Então, nenhuma empresa que organiza uma corrida de rua, seja aqui em Campinas ou região, ela trabalha de uma forma voluntária, né? Ou de uma forma, podemos dizer assim, gratuita, né? Todo mundo tem o seu fundo lucrativo, ninguém é bobo, né? E essas empresas também arrecadam muito bem os seus valores. Então, de Campinas, eu posso falar bem. Como o senhor falou, senhor Dário, algumas pessoas estão correndo em cidades próximas a Campinas, mas a arrecadação também é menor, né? Campinas tem uma população gigante, então o número de participantes também é muito maior. Se nós pegarmos as duas maiores provas de Campinas, o número de inscrições se passam de 1.000, 3.000, 5.000, podendo chegar até 10.000 inscritos. Então, dentro de uma proporção desses valores que nós estamos discutindo o pagamento para os atletas que dão o brilho na prova, né? Se compararmos aqui a vida de cada um deles, principalmente os vencedores das provas, comparado a nós, amadores, que damos o grande volume para essa prova, porque os vencedores são 3, 2 ou 5 atletas, no máximo. E esses atletas dão duro para conquistar um lugar no pódio. E todos eles, sem exceção, são atletas humildes, de Campinas e de região. Temos aqui um deles, que já foi vencedor da Corrida da Lua, e se vocês pesquisarem a vida dele, vão detectar que é uma vida muito humilde. Assim como a questão dos organizadores também, eu deixei muito bem claro, como estava sendo formatado a lei, que ninguém queria prejudicar ninguém, e sim agregar um valor a um evento muito bacana que a nossa cidade poderia ser a pioneira no Brasil, no estado de São Paulo e depois no Brasil, né? Todos podem ganhar, porque existe uma arrecadação para isso. Se pegarmos as principais provas, todas elas têm grandes patrocínios, principalmente as duas principais de Campinas, que todos nós aqui já sabemos quais são, né? Elas têm patrocínios dos dois maiores veículos de comunicação da nossa cidade, o jornal e a TV da nossa cidade, além de outras grandes empresas da nossa cidade, pagando cotas altíssimas. Somando esses valores, fica muito desproporcional o valor referido pela lei, que são 10% apenas do montante arrecadado das inscrições, e não das cotas de patrocínio. Então, é um valor também muito pequeno. E eu deixei muito bem claro também na outra oportunidade que eu tive para falar, e aproveito agora a oportunidade para falar para todos novamente, que se esse valor de 10%, de alguma forma, estivesse prejudicando os organizadores de provas, que esses 10% fosse repassado nas inscrições, porque quem paga o valor das inscrições, assim como eu e os meus alunos, os meus amigos, quem pagaria R$80 desses, maioria, poderia pagar 88. Quem pagaria 90, poderia pagar 99. Quem pagaria 100, teria condições de pagar 110 e contribuir de uma forma muito legal para a premiação desses atletas que abrilhantam muito a nossa cidade com a vitória deles. Então,
essas pesquisas, esses valores estão aí nos sites, já foi passado para o vereador Tico Costa, já foi passado para a prefeitura, esses valores estão aí, alguém tiver alguma dúvida, eu posso depois passar, mas não condiz com a desculpa de falar, vou correr em outra cidade, porque lá não tem que pagar, todas as cidades têm que pagar. É uma forma da arrecadação. E o calendário hoje, não só de Campinas, mas como do estado de São Paulo e até mesmo do Brasil, ele está praticamente poluído de corridas. Existem muitas corridas. Todos os finais de semana existem corridas. Se isso acontece, é porque está tendo lucro. Todos estão ganhando. Ninguém vai fazer corrida de forma gratuita. Ninguém, não existe isso aí. Todo mundo tem que ganhar o seu dia a dia, o seu ganha-pão. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço o Décio aí. Eu vou responder, o Décio. Não, eu acho, Décio, nós concordamos. Hoje, nós temos um número grande de corridas. Agora, o dia a dia nosso, a gente recebe muita reclamação, não só de corrida, de eventos que a gente tem dificuldade e que muitas vezes a gente perde em Campinas, porque, segundo os organizadores, eu não estou dizendo de corrida só, os organizadores de eventos reclamam que o nosso custo é maior que outras cidades do mesmo porte. Entendeu? Agora, que os organizadores têm lucro, ele é uma empresa privada. O que o promotor... E aí, eu queria que você entendesse o seguinte, nós estamos aqui, não foi a Secretaria de Esportes que foi lá no promotor e falou, me dá um papel para acabar com a lei. Não foi a Secretaria de Negócios Jurídicos. Nós fomos chamados pelo promotor, tem uma ata assinada dizendo, olha, o Ministério Público entende que a lei é inconstitucional. Quem disse isso foi o Ministério Público, através de ata, e eu perguntei para ele o porquê. Ele falou, olha, por que você não pode interferir na atividade privada, atividade comercial, nesse nível? Porque, segundo o promotor me disse, o organizador paga a CETEC, paga a INDEC, paga a ISS, paga os impostos todos, e, na visão do promotor, o município não pode regular a questão dele de premiação por se tratar de atividade. Então, essa foi a posição do Ministério Público, não a posição da Secretaria de Esportes. Tanto que toda a corrida que tinha, a gente mostrava, olha, tem a lei da premiação, olha, tem a lei de premiação. Tanto que o vereador Tico nos procurou na ocasião, eu falei, vincula a premiação à emissão do alvará. É isso, foi até a sugestão da Secretaria de Esportes na época. Então, estou falando que nós concordamos, essa argumentação sua seria muito importante para o Ministério Público, porque foi o Ministério Público que nos chamou lá, não fomos nós que fomos lá reclamar da lei, foi o Ministério Público que nos chamou para falar da lei. Okay, muito obrigado aí, Décio, muito obrigado, Dário. Por favor. Eu sou Ana Paula Silvati, eu sou corredora, e já estou acompanhando isso há um tempo. Eu acho que a discussão aqui é que acho que o Ministério Público esqueceu do risco do negócio do empresário. Porque os custos, a propaganda, quem paga, é o risco do negócio. E ele está querendo repassar isso para o pessoal, para os atletas profissionais que já vivem uma vida tão precária nesse país. Então, eu queria deixar isso, levar isso em conta para uma reflexão desse projeto de lei, porque eu acho que é bastante incabível e só contribuindo um pouco para o que o Décio disse, a gente tem que incluir, não excluir. É muito honroso trazer o pessoal das pernas de aluguel, fazer toda essa parte para os deficientes, para pessoas com deficiências, mas por que excluir os atletas profissionais, que já não têm como arrecadar, já sofrem com patrocínio? Então, é uma reflexão aí para deixar. Obrigada. Ok, muito obrigado, Ana Paula. Tem mais alguém que quer fazer algum questionamento, por favor? Boa tarde, vereador Jorge da Farmácia. Boa tarde, secretário Silvio, secretário Dário. Eu sou Sérgio Eliel, sou assessor parlamentar aqui do gabinete do vereador Carmo Luiz. Eu queria só fazer uma observação com a intenção de contribuir no debate jurídico do assunto. Eu não sei exatamente os fundamentos que o Ministério Público coloca para questionar a constitucionalidade da lei, da antiga lei, e também, eventualmente, se estiver questionando o projeto de autoria do vereador Jorge da Farmácia,
Mas é bom observar, eu estou observando aqui nos debates, que talvez uma das questões centrais esteja relacionada à questão da arrecadação em si e da distribuição do dinheiro, em que pese a fala do secretário Dário no sentido de que Campinas tem um custo maior, né, para o uso do solo público. O que eu observo no sentido jurídico, e eu quero, nesse sentido, tentar contribuir com esse debate, é que, se analisar a principiologia do assunto, desde a Constituição, vai se verificar que existe, sim, o reconhecimento da atividade econômica das entidades, das empresas que trabalham com a questão do desporto, mas se observa, a partir daí, inclusive na lei nacional, né, na lei de diretrizes gerais do desporto, que pelo menos 2 princípios incidem nessa questão. O primeiro princípio é o princípio da transparência financeira. Isso está na lei federal, dizendo que isso precisa ser, qualquer atividade, admite-se a atividade econômica, mas deve haver a transparência. E o segundo princípio é o da moralidade, que está previsto de forma expressa na lei federal. E, dito isto, e com relação à questão da implicação ou da ação legislativa sobre a atividade privada, é natural que se tenha, como se tem no direito civil, nos contratos, por exemplo, que são atividade eminentemente privada, uma regulação legal. Então, me parece que, para fins de contribuir com a defesa da constitucionalidade das leis de Campinas, e a que já está em vigor, e também, talvez, se houver o questionamento da alteração que o vereador está propondo, que isto segue na linha de que não se está fazendo mais do que aquilo que já está previsto, desde a Constituição Federal, lá no artigo 217, e também na Lei Nacional de Desporto, né? Então, me parece que ambos os assuntos estão coincidentes, estão coerentes com a principiologia que vem já da legislação federal. Obrigado. Eu gostaria, Jorge, muito obrigado, Sérgio. De fazer um adendo aí, até inclusive a fala do Sérgio, né? Eu compreendo perfeitamente o espírito da lei vigente, acho louvável o espírito, mas, em que pese o momento que nós estamos vivendo, nós temos uma Constituição, o município se submete a critérios, né, constitucionais. Eu vou fazer uma analogia a esta situação com algo muito recente também, que é a questão do transporte por aplicativos, né? Os municípios entendiam que poderiam regular de alguma forma esta relação entre particulares, né? O judiciário entendeu que não era possível ao município, né? Não há interesse local nessa regulação, e eu pessoalmente discordava desta posição, mas é fato que o entendimento majoritário da jurisprudência foi nesse sentido. E eu compreendo aqui o espírito da Lei 14.952, aqui em discussão, mas pelo posicionamento que o Judiciário tem adotado em relação às leis municipais que não guardam consonância com o previsto no artigo 30 da Constituição, eu temo que nós perderemos, inclusive, esta possibilidade que permanece, né, a possibilidade da premiação em dinheiro para quem não fizer as campanhas propostas nesse PL 233. Eu entendo louvável o espírito da 14.952, mas acho difícil sustentarmos a sua vigência plena numa ação direta de inconstitucionalidade. Ok, muito obrigado, secretário Silvio Bernardin. Por favor, tem mais alguém? Boa tarde a todos. Meu nome é Sandra.
Eu sou corredora também. E eu fiquei pensando, eu não sei quais os argumentos que foram utilizados pelo Ministério Público para alegar a inconstitucionalidade da lei atual, né? Mas eu fico pensando, né, se, pelo que foi debatido aqui, se o Ministério Público disse que a municipalidade não pode, o Estado não pode interferir de maneira alguma na atividade econômica, ele não vai poder interferir nem em isenções e nem em obrigações para se alimentar o banco de alimentos, né? Então, eu acho que o Estado ele tem o dever, sim, de deixar a pessoa fazer a sua atividade econômica, mas de acordo com princípios. E eu não vejo como nós vamos alegar, numa ação direta de inconstitucionalidade, o nosso posicionamento de inconstitucionalidade dessa lei, né? Porque, pelo que eu vi, pelo vereador Dário, pelo secretário Dário, pelo vereador Jorge, e, desculpe, eu esqueci o nome do procurador Silvio, vocês são a favor da constitucionalidade dessa lei atual. E, pelo que eu entendi de reuniões que nós tivemos anteriormente, nós estávamos lutando para se agregar às isenções das pessoas com deficiência, que eu acho uma causa muito nobre, sem excluir a possibilidade de também premiar uma outra classe, também muito humilde, muito pobre, que são esses atletas amadores, né? Então, eu acho que aqui a gente está discutindo como é que nós vamos argumentar e fundamentar a constitucionalidade da lei, ou estou errada? Muito obrigada. O secretário Silvio vai falar mais da questão jurídica. Acho que é melhor o Silvio explicar as questões. Porque o promotor... Na verdade, há uma decisão judicial que amparou as decisões, que eu vou lê-la no trecho em que trata. Pois bem, analisando a questão sobre o enfoque do peculiar interesse ou da predominância do interesse, por certo que não se pode atribuir ao município a competência para legislar sobre o assunto em questão, estabelecendo a obrigatoriedade de premiação aos organizadores das corridas de rua. Isso porque a própria Constituição Federal estabelece que é dever do Estado, não do município, fomentar práticas desportivas. É o que se verifica no disposto no artigo 217 da Constituição Federal. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um observados. Não se trata também de hipótese de suplementação da legislação federal ou estadual, como previsto no inciso 2 do artigo 30 da Constituição Federal, porque a expressão "no que couber" acaba por nortear a atuação da legislação municipal, que não pode prescindir da questão maior do peculiar interesse. Deste modo, somente o que for de interesse local pode ser objeto de suplementação da legislação federal e estadual no âmbito municipal, o que não há na hipótese desta lei. Ademais, a iniciativa do município em questão constitui afronta ao princípio da livre iniciativa, indicado no artigo 170 da Constituição Federal, que assim estabelece: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: livre concorrência. É assegurado a todos o direito livre do exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Portanto, o que seria de interesse municipal prever aqui? Os requisitos para a concessão do alvará, a cobrança das taxas, o estabelecimento de locais pré-definidos para a realização destas corridas, mas em nenhuma hipótese nós podemos obrigar ao particular para que mal comparando, obrigar a todos os supermercados que queiram se instalar em Campinas, eles são obrigados a dar um desconto de 10% nos seus preços. Então, é esta a questão da constitucionalidade em discussão desta lei.
em que pese a minha manifestação eminentemente do aspecto técnico, é claro que se houvesse uma legislação federal, uma hierarquia de normas, mas o município, infelizmente, não pode obrigar ao organizador o pagamento da premiação. Muito bem, eu agradeço mais uma vez ao secretário. A Ana Paula queria fazer... Vamos encerrar, então, com um questionamento da Ana Paula, por favor, Ana. Então, nesse pensamento, em toda essa, né, reflexão feita, a presente PL também tem inconstitucionalidade. Também é gravada de inconstitucionalidade, que é a mesma coisa. Segue no mesmo... Não, exatamente. na verdade, nós estamos criando uma faculdade ao... Mas isso não pode, isso não é competência do município. Cai na mesma coisa. Não. Como não? Segundo, eu entendo... Nós vamos acrescentar o artigo 2A, aonde, se ele fizer a campanha de arrecadação de alimentos, se isentarem os atletas com deficiência, eles ficam desobrigados da premiação. Você está legislando uma coisa, um assunto que não é da sua competência. Isso, como você falou, deveria ser estadual e não municipal. Na verdade, a discussão que se tem aqui... É o mesmo pensamento, você legislando sem competência. Pois não, Maurício. Vamos lá, então, para que possa encerrar, eu vou deixar o Maurício. Essa lei, ela passou na gestão atual, na qual acho que o senhor é o secretário, inclusive, da área jurídica, né? E acho que o que nós estamos querendo aqui, na verdade, ouvir dos dois secretários é se vocês vão permitir que o Ministério Público legisle. Obrigado. Ou que, efetivamente, vocês defendam a continuidade da lei na qual foi produzida e assinada pelo Executivo que está hoje em posse na cidade. Então, o que não dá é a gente aqui, que nós somos leigos, não somos advogados, a maioria, corredores, não, olha, você não deveria... Nós estamos criando um mecanismo para o Ministério Público dizer legal e você não vai pagar nada se você der alimento para não sei quem e sem nenhuma obrigação. Não fecha a conta. Eu não sou advogado, então, mas não fecha a conta. Eu posso fazer um raciocínio? Hoje nós temos um posicionamento oficial do Ministério Público. Temos dois caminhos aqui, e aqui o Legislativo é para debater. Eu acho que um caminho é não fazer nada e deixar entrar com ação de inconstitucionalidade e deixar lá, deixa lá. E aí não dá gratuidade, não exige gratuidade para os deficientes? Não é outro assunto. Como é importante... Não é outro assunto. Nós temos que tomar uma decisão. Nós estamos debatendo aqui... Bem, licença, a gente tem que tomar uma decisão. A Câmara vai tomar uma decisão. Ela pode decidir, não vamos alterar a lei, vamos brigar. Aí não entra na discussão da gratuidade para os deficientes. É verdade, o projeto de lei trata disso, ou eu estou enganado? Então, é uma decisão que vocês colocam, que é na posição dos representantes dos corredores, é que se teria que brigar na justiça pela constitucionalidade. Eu entendi o que o Maurício falou. Nós entendemos que teremos que brigar pela constitucionalidade da lei na justiça. E aí não analisa a gratuidade para os deficientes, nem doação de alimentos. É isso. É isso. Não, na verdade é essa. Não. Ué. Nós tivemos um... Não, eu entendi. Nós vamos... Veja bem, nós vamos... Não. Nós fomos chamados... Veja bem, nós fomos comunicados que o Ministério Público vai entrar. Olha, essa é uma decisão,
Não, eu estou escutando. Na verdade, na nossa opinião, pelo que foi conversado com o Ministério Público, há um posicionamento firme contra a constitucionalidade da lei, infelizmente, ponto. Tá. Tem uma proposta legislativa, que daria condições de acertar a lei e dar gratuidade para os deficientes. É uma alternativa que foi colocada na mesa pelo promotor. Nós estamos discutindo, veja bem, nós estamos discutindo essas duas questões. Entendeu? Nós estamos discutindo. Eu acho que é uma questão que veio colocada pelo secretário de Negócios Jurídicos, foi colocada, e nós estamos discutindo. Se a discussão, veja bem, se a Câmara está aqui representada pelo vereador que é autor da lei, se a Câmara resolver, não vamos fazer nada, vamos aguardar a briga, é uma posição, não estou dizendo que não é. É verdade. É uma posição. Dário, com licença. Eu peço que eu vou voltar a repetir, a frisar, para resumir aí, eu não sei se vocês estão com tempo ou não, e também a gente vai ficar aqui até a noite toda brigando. Nós queremos ressaltar, e eu falei isso para o Jorge no final do ano passado, quando eu e mais um grupo de convidados fomos ao seu gabinete, nós estamos falando da inclusão e não da exclusão da lei. A lei já está regulamentada e o certo seria ela ser executada ou cumprida, conforme ela foi muito bem fundamentada e aprovada pela Prefeitura de Campinas. Nós estamos falando da inclusão da proposta do Jorge, e não incluir uma nova lei para matar uma lei que já foi formada. Ou seja, colocar uma emenda dentro de uma lei que já existe. Então, poderia-se manter a premiação. Por que não? Mantém-se a premiação. Estamos falando de 10% do valor arrecadado. Nós não tiraríamos das do inscrições. Risco da constitucionalidade grave. Perdão, continuando. E poderíamos, sim, incluir um desconto de 30%, 40%, 50% ou até mesmo até 100% para os deficientes participarem das provas, sim. Isso eu acho que teria que ser já há muito tempo fundamentado isso aí, por algum outro vereador, ou até mesmo pelo Jorge ou qualquer outro. E a arrecadação de alimentos também estipular descontos nas inscrições, porque não é mais uma forma de agregar valores para a nossa cidade. Agora, tirar uma coisa que foi fundamentada seria um castigo para esses atletas que brilhantam a nossa cidade. Obrigado. Não, eu agradeço. Para a gente encerrar, então, por favor, só se identifique. Elias, sou agora treinador, corro porque gosto, não sou mais profissional, mas consegui desenvolver na vida esportiva, consegui melhorar de vida no atletismo, e o que eu vejo é a inclusão. Tirar uma coisa que já foi feita é errado, certo? Hoje eu vejo o nível caindo cada vez mais, por quê? Porque o atleta perde o incentivo de querer ser um atleta, querer ir numa Olimpíada, ele já não tem mais. Hoje um cara ganha uma corrida da Lua com 32, 33 minutos, coisa que antes era 29 minutos, falando em 10K, entendeu? Então o nível caiu. Eu conheço muitos garotos aí da periferia de Campinas que treinam no centro esportivo ali no Swiss Park, ele chega a ter uns 14, 15 anos, ótimo, só que chega 16, 17, o pai já fala, filho, para com isso, por quê? Você tem que colocar o alimento em casa e não tem mais apoio. Você vai numa competição, não tem aquela premiação em dinheiro como tinha antes. Eu ia na corrida de uma Lua antes, pagava dinheiro, entendeu? Eu ia na corrida de inverno, pelo Claudemir, dava dinheiro. Então, o atleta se incentiva com isso. Eu lembro que minha segunda corrida, em 1989, eu não tinha arroz em casa para comer no dia 31 de dezembro de 1989. E minha mãe falou, filho, você não vai na corrida. Eu era criança, 13 para 14 anos. Você não vai na corrida porque à noite você não tem alimento para comer. Falei, mãe, eu vou, não importa, não importa. Cheguei na corrida, eu tinha 14 anos, eu corri no meio dos adultos, consegui ser o 10º colocado. Quando foi fazer a premiação para mim, os primeiros foi ganhando dinheiro e foi diminuindo. Quando chegou na minha hora, eu ganhei 5 quilos de arroz. Falei, olha o que eu precisava. Então, agora você vai numa corrida da Lua. Eu ganhei, sou bicampeão da corrida da Lua. Estamos no ano 2000, entendeu? Aí você chega lá, uma prova que tinha 5.000, 6.000 participantes, nessa corrida tinha 300 participantes, e ganhei um pacote de arroz, 10º colocado. Vou na corrida da Lua, ganhei um troféu, uma camiseta e um par de meia. Olha que premiação maravilhosa, hein? Entendeu? Então, eu quero que vocês frisam isso. Não tira essa premiação, esses 10% dos atletas. Eu já não sou mais atleta para ganhar dinheiro em corrida de rua. Hoje eu ganho dinheiro com meus alunos, entendeu? Só que tem a nova geração e vocês têm que ver isso. Vocês
Fazendo isso, vocês vão fazer que a nova geração saia do meio das drogas. Só o esporte tira a criança do meio das drogas, entendeu? Então, incluir realmente o banco de alimento, incluir os deficientes, com certeza, é lindo ver eles correndo no taquaral, com a turma empurrando. Então, incluir e tem que fazer isso. E outra coisa, por exemplo, que não é interesse da CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo, que ela é a autoridade máxima no atletismo. Se ela incluir essa lei, as corridas nenhuma vai ser liberada se ela não liberar, porque a corrida só é liberada com autorização da CBAT. Tanto é que tem juiz de prova. Se o juiz falar, não está liberado, a Federação Paulista não está liberado, não libera a prova para sair. Então, tem essa parte aí. Então, eu quero que vocês, claro, pode incluir, sim, o banco de dados de alimentos, a lei dos deficientes, e que mantenha aí que vai ser um futuro grande para os nossos atletas. Tá bom? Eu agradeço. Muito obrigado aí, Elias. Eu agradeço mais uma vez aqui ao secretário Dário Saad, agradeço também ao secretário Silvio Bernardini. Eu acho que o debate foi bem produtivo, nós vamos continuar ainda debatendo e com certeza todos os senhores vão ser avisados, ver qual a medida. Agradeço também ao Júlio, que é o assessor do Tenente Santini, ao Fernando, do Marcelo Silva, o Oswaldo, que é do Banco de Alimentos, ao Fernando Vanin, que é da Secretaria de Esporte, ao João, que é do Pernas, o Isaac, que é conselheiro, o Ícaro, da vereadora Mariana Conte, da Fernanda, do Somos Especiais, do André, do vereador Paulo Galtério, do Messias Amaral, e do João Rabelo Júnior. Agradeço a todos os atletas que estiveram presentes aqui, estão presentes aqui, agradeço ao público que nos assistiram pela TV Câmara, agradeço também à TV Câmara por essa cobertura, por essa iniciativa, e eu declaro aqui encerrado esse debate público nosso. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Então, encerrado esse debate público, eu estou aqui com o ex-vereador Dário Saad, ex-secretário de Esportes. Secretário, é um assunto polêmico. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o seguinte: houve alguma redução ou aumento de corridas de rua depois da instalação daquela primeira lei do vereador Tico Costa? Olha, nós conseguimos ampliar o número de corridas, mas tivemos 5 que foram canceladas. 5 etapas que eram realizadas em Campinas e foram canceladas. Agora, realmente é um tema polêmico. Nós temos uma lei em vigor que obriga a premiação de 10% da arrecadação da corrida e temos um questionamento do Ministério Público em relação à constitucionalidade dessa lei. E agora nós estamos discutindo se o vereador Jorge da Farmácia tem um projeto de lei que, teoricamente, ele organiza a legalidade da lei. Há um posicionamento contrário de corredores que querem manter a lei, e a Câmara é isso mesmo, tem que debater posições divergentes para tentar chegar no melhor caminho. O Ministério Público recebeu essa nova lei de autoria do vereador Jorge. Para eles, com essa alteração, iria suprir a necessidade? Olha, com essa alteração, haveria possibilidade de tirar o questionamento de inconstitucionalidade. Então, agora vai ficar para a Câmara discutir. Hoje, existe um questionamento em relação à constitucionalidade da lei. Caso a Câmara aprove a lei do vereador Jorge, esse questionamento acaba. Agora, aí tem 2 caminhos. Ou a Câmara deixa a lei como está, não aprova a emenda do vereador Jorge e a Prefeitura defende a constitucionalidade, correndo o risco de ser declarado inconstitucional, ou a Câmara vai votar a emenda do vereador Jorge. Muito obrigada, secretário. Boa tarde. Eu que agradeço. E nós vamos falar também com o secretário Silvio Bernardin, que é de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, sobre esse assunto mesmo do Ministério Público. Secretário,
Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho desse movimento que o Ministério Público fez em relação à lei que está em vigência. Na verdade, houve uma representação para que ele analisasse o cumprimento desta lei por parte do município e no desenvolver desta fiscalização identificou-se que haveria, em tese, um vício de inconstitucionalidade na lei vigente e que o projeto hoje em discussão, ele resolveria em parte esse problema. Então a gente está discutindo hoje uma tentativa, né, de manter a lei vigente com essa alteração proposta no projeto do vereador Jorge. O Ministério Público chegou a dar algum prazo para a Prefeitura? Ele pediu para que a gente, num prazo, para que nós fizéssemos uma ação no sentido de pedir a votação, mas é verdade que a Câmara tem autonomia para discutir e votar o projeto de lei. E isso a gente vai informando no inquérito civil em andamento. Obrigada, secretário. Nada, eu que agradeço. Nós vamos falar também com o vereador Jorge da Farmácia, que é autor da lei que está em debate hoje. Vereador, é uma lei polêmica, o senhor foi procurado para fazer essa alteração, como que aconteceu? Eu, como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, eu vejo nessa lei uma possibilidade de isentar esse pessoal. E não somente isentar, como eu vejo também o banco de alimento. O banco de alimento vem passando uma situação muito difícil, não acho que só em Campinas, mas que no Brasil todo. E é uma possibilidade da gente, com essa lei, a gente colocar com todos os atletas, vamos fazer a sua inscrição, leve 1 quilo de alimento. Isso vai nos ajudar bastante, principalmente para a gente conseguir fazer a cesta básica e atender mais de 150 famílias mês, que é o nosso banco de alimento atende. Dessa forma também tiraria a inconstitucionalidade da lei em vigência. Lembrando bem que isso daí é uma ação do Ministério Público, então acredito que se a gente não aprovar essa lei minha, essa lei vai cair. Vereador, e agora quais são os próximos passos de tramitação desse projeto? Agora eu vou fazer algumas reuniões com o Executivo, vou tentar conversar com o promotor também, ver qual a melhor solução. E dizer também que eu não tenho nada contra atleta, eu acho que é uma categoria, são merecedores, tem que ganhar sim, que os atletas realmente são pessoas humildes. Todo mundo é humilde, hoje em dia que o trabalho que eles fazem também é bonito. E lembrar que Campinas já é pioneira, a corrida que nós temos aqui já é tradição. Então não tem nada contra atleta, nada contra ninguém. A minha intenção é sempre de ajudar um deficiente, a tentar alimentar uma pessoa que está com as suas necessidades e assim também ajudar esses atletas que dá o brilho para a nossa corrida de Campinas. Obrigado, vereador. Boa tarde. Eu que agradeço a todos, uma boa tarde. E você de casa, se não conseguiu acompanhar por completo esse debate, quiser revê-lo também, ele fica disponível no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Câmara Campinas. Para acompanhar a tramitação de projetos, você acessa o site, que é campinas.sp.leg.br. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. TV Câmara.